Pessoal, estou aqui hoje com o Dr. Juarez, Dr. Wagner, anestesistas, colegas de profissão, assim como eu. A ideia aqui é discutir um pouco do mercado, não só da medicina, mas também da anestesia, da história de cada um e de onde que está indo esse mercado da anestesia, as tendências, o que que a gente viu que está acontecendo ali até em outros estados, como é que está em Minas, como que o médico, principalmente o anestesista hoje, se encontra do ponto de vista estratégico em relação ao interesse do hospital, interesse do plano de saúde, interesse do cirurgião e como que a gente pode fazer para que a gente mantenha uma qualidade de trabalho, né, gente? E também que a gente consiga buscar aí até melhores resultados dentro da carreira. Então, obrigado aí pela presença, vai ser uma honra, tenho certeza que vai vir muita coisa boa aqui para os nossos ouvintes aí. E se apresentem aí, conte um pouco dessa história sua legal aí. Posso começar? Claro. Bom, em primeiro lugar, é a gente que agradece a oportunidade, um convite dessa natureza, para a gente que já tem uma trajetória já de algum tempo dentro da especialidade da anestesiologia, dentro de um mercado médico extremamente modificado desde quando nós ingressamos. Eu tenho a minha formação profissional como anestesiologista já há praticamente 30 anos, né? E sempre uma honra muito grande quando a gente tem uma oportunidade para trazer um pouquinho da nossa trajetória, né? Eu, além de anestesiologista, eu ampliei meu campo de atuação para clínica da dor, para acupuntura, tá? E também para a parte de gestão. Ah, legal. Então, Então tem muita coisa pra gente falar aí, isso é né, Wagner? algo que sempre eu tive em mente, que foi exatamente, tecnicamente falando, é o que a gente sempre busca no início da carreira da gente, né? Ser tecnicamente perfeito. Não era, com o tempo, né? Fui percebendo que isso não era o suficiente para que eu me Verdade. tornasse um bom profissional. A anestesiologia, ela é uma especialidade muito técnica e de muita precisão, mas que a interação com os diversos atores envolvidos dentro do ambiente, principalmente cirúrgico, cirurgião, enfermagem, o próprio gestor, as operadoras de plano de saúde, nos obriga a nos movimentar, Uma porque do postura contrário, diferente, a né? profissão passa a ser muito pesada. E eu acho que tanto eu quanto o Dr. Juarez tivemos essa oportunidade, né? Assim, na verdade, a gente foi quase que catapultado para essa função de gestão, de organização, de criação de um grupo de anestesiologistas como uma forma, inclusive, de sobrevivência. Porque a medicina, principalmente a especialidade da anestesiologia, ela é uma profissão essencialmente de construção coletiva. Aquele anestesiologista, embora a gente respeite que opte por andar sozinho, como a gente sempre brinca, o lobo solitário, ele até consegue lugar, ele consegue se posicionar, mas o que a gente entende hoje como sendo importante, até em termos de futuro para a medicina e para a especialidade, é que a parte técnica, embora importante, ela não será suficiente. E quando a gente pode dividir isso com um grupo onde a gente possa melhorar, se aperfeiçoar em conjunto, a gente passa a ter um resultado mais satisfatório Até e porque com são mais. várias habilidades diferentes ali, né, Wagner? Exatamente, são várias habilidades que você tem que envolver. De conversar, de saber principalmente ouvir, deixar um pouco a sua opinião de lado pessoal, né, e passar a atuar em prol da coletividade, isso como algo extremamente importante. Então, essa mensagem inicial de que, embora o discurso de que o mercado médico acabou e da anestesiologia, eu não vejo bem dessa forma. Eu acho Ah, eu que compartilho. muito da parte da tecnologia, principalmente hoje com a inteligência artificial e com várias outras ferramentas, possibilitam a gente a ter desfechos melhores, mas jamais, jamais vai substituir a interação humana Não, como sem forma de chance. garantir um resultado melhor, não só para o paciente, como para a relação, porque muitas vezes fazer uma anestesia bem feita, milhares de colegas vão fazer. Agora, a satisfação, a experiência que aquilo possa produzir no nosso paciente é aquilo que nos importa mais hoje em dia. É, legal. Se apresente aí também, Ju, pra gente. O Wagner já deu Certo. muito spoiler de coisa boa pra Já gente falou tudo. conversar Ele aí. sempre fala tudo. Sou o Juarez,
Sou anestesista também, um pouco mais velho de formação do que o Wagner, e sou clínico de dor também. Isso eu já abandonei há muito tempo. E quando a gente começou, em 2018, 19, a gente começou com a história de que que o nosso cliente era o hospital, era o plano de saúde. Aliás, Isso foi a anestesia que era praticada até essa época, né? Sim. Teve poucas mudanças nisso, né? Sim, sim. O anestesista era quase que uma persona ali de bastidor mesmo, né? A gente faz parte do processo. Você como anestesista, você não é o fim, você é o meio, é o processo. Mas a coisa está evoluindo de uma forma tão grande, tão rápida, de que eu enxergo hoje que o meu cliente é o paciente. Então, se o cirurgião traz aquele paciente para a gente, em algum momento eu compartilho aquele paciente com ele e eu já evoluí da fase de que o hospital e o convênio são os meus clientes. Seus principais clientes. Não são mais. Hoje eu entendo que a assistência tem que ser tão individualizada, tão profunda, tão séria, que hoje aquele paciente é o meu cliente também. E é isso, Wagner. A gente pensa muito na relação, a gente pensa muito na inter-relação entre os anestesistas. Hoje a gente tem uma equipe maior do que a gente imagina, mas é isso aí, um dia depois do outro a gente arregaça a manga, trabalha. Ele chegou aqui atrasado, porque estava lá dando assistência né, como anestesista e até isso. Um pouco desse cenário que vocês dois trouxeram, me corrija aí se eu estou numa interpretação errada, tá? Mas vamos pôr ali que até mais ou menos 2015, até 2018, o anestesista era praticamente o gestor que olhava no hospital, ele enxergava o anestesista como um custo obrigatório ali para ele, que não tinha como fugir. Pesado, cirurgião também. E também que não agregava muito valor para a experiência do paciente, né? Essa visão de que o paciente é o nosso cliente, a gente tinha no ponto de vista técnico. A gente sempre praticou a melhora técnica, mas às vezes isso não ficava claro para o paciente, para o cirurgião, para o hospital, e como que isso se comunicava entre todos eles. E essa visão agora não basta ser bom, tem que mostrar que a gente é bom. E isso, o que vocês sentiram que mudou na prática diária ali de vocês, ali, seja com o paciente, seja com o hospital? Que nível na prática que isso está transformando aí para vocês? Com o advento da medicina perioperatória, né, onde os limites de atuação da anestesiologia transcenderam simplesmente o ato anestésico dentro da sala de cirurgia, a gente começou a entender, eu pelo menos, né, antes de poder me associar aqui ao Dr. Juarez e nós criarmos a nossa empresa, que é a Anestcare, a gente começou a entender que a gente precisava ser muito mais do que um técnico. A gente realmente precisava de entender e individualizar aquele paciente ao qual a gente estava sendo submetido ao ato cirúrgico. Porque o que chega ali é um paciente que tem uma história, que tem um contexto, e o desfecho está muito ligado nisso também. Ou seja, a parte técnica que a gente está insistindo aqui, ela é uma coisa de domínio praticamente deveria ser obrigatório. Todo mundo hoje é muito bem informado. Né? O acesso à informação é fácil. Por que alguns saem mais satisfeitos que os outros? A gente começou a perceber essa interação. Com relação a isso, nós entendemos também que a anestesiologia, ela é a especialidade, enquanto especialidade, é a especialidade central dentro da estrutura de um bloco cirúrgico. E quando o anestesista ele é bom, você quase não ouve falar da equipe de anestesia, vamos assim dizer. Mas quando a equipe de anestesiologia não é boa, o diretor técnico do hospital sempre vai receber uma ligação de uma reclamação. E o Wagner está falando de bom ou não, não é tecnicamente. É de relação. Porque tecnicamente todo mundo é bom. Exato. A gente está falando de relação. De relação. A gente está falando de envolvimento. De envolvimento, de abraçar o paciente. De doação. De doação.
né? Então, quando você recebe um anestesiologista uma mensagem no pós-operatório do paciente ou um elogio, aquilo para nós realmente é mais do que qualquer remuneração possa pagar, porque é o reconhecimento de um trabalho de um profissional que atua de forma silente em busca da segurança daquele paciente e da qualidade no atendimento, desde dor, de incidência de outros efeitos colaterais ligados à nossa especialidade. E a gente sabe muito bem que dentro do ambiente cirúrgico, a gente tem que equilibrar quatro forças. Cirurgião, interesse do cirurgião, interesse do hospital, interesse do paciente, o interesse da operadora e o nosso próprio interesse. Então, quando a gente começou a entender que havia essa necessidade de se criar um equilíbrio, a gente começou a entender que, para fazer isso, a gente precisava conversar a mesma língua. E necessariamente a gente pensou assim, vamos chamar os melhores profissionais para estarem conosco. Você se aliar a bons anestesiologistas não é necessariamente certo que você vai ter um bom desfecho anestésico, porque isso não depende só da técnica, depende dessas outras habilidades, dessas outras resultados para influenciar no resultado, das soft skills, né, que chamam. Sim. Então, a oportunidade de me aliar, eu já fazia parte de um grande grupo, né, da qual até nós já tivemos a oportunidade de estar juntos, né, com bons resultados, mas assim, de fato, o que eu vinha conhecer de formação de equipe, de grupo de anestesiologistas, que é hoje muitas vezes até meio assim rechaçado por alguns profissionais novos que estão chegando, era a segurança que eu tinha de poder oferecer aquilo que era de melhor na condução da anestesia para o paciente e, ao mesmo tempo, de obtenção de satisfações, desde a remuneração até satisfações mesmo pessoais, das quais eu isoladamente sabia que eu não iria conseguir. Então, quando eu tive a oportunidade de me associar na Nestcare, é que esse sentimento ele cresceu. Porque a gente começou no início com muito... Isso foi o fruto, foi a origem de tudo. Muito sofrimento. A nossa insegurança, a nossa insatisfação com aquilo além da anestesia. E porque ali vocês estavam em hospitais, grupos menores. A gente começou no momento da pandemia. Essa busca do equilíbrio de atuação dessas forças é porque é o seguinte, você imagina um gestor, um dono de hospital, ele não quer conversar com 50 pessoas dentro de um grupo, ele quer uma liderança. E buscar essa liderança foi aí que surgiu essa oportunidade. A gente já tinha isso como um DNA nosso. Um princípio nosso. Era um desejo que estava ali, oculto ali. Porque não... E talvez por falta de força mesmo. Foi quando a gente... Um motivo para tomar uma ação. A gente se juntou. No início, muito daquilo que a gente fazia era fruto de convicções mais pessoais, mas com o tempo, à medida que a gente foi amadurecendo, foi interagindo e vendo a necessidade dos nossos clientes, a gente foi criando algo que se chama governança. Algo que é muito importante dentro da estrutura da qual nós estamos inseridos. Hoje nós estamos falando de um grupo com 103 anestesistas. Nós estamos fazendo agora uma alteração contratual dentro da nossa empresa. Se a gente colocar num universo maior, chega perto de 200. Chega perto de 200. Então, assim, e tudo de uma forma muito harmônica, muito transparente, onde exatamente isso. Eu posso oferecer ao meu anestesiologista uma condição dele praticar anestesia da melhor forma possível, sem se preocupar com esse relacionamento. Ou seja, eu dou espaço, a gente cria o espaço para que o profissional se sinta bem do ponto de vista de uma remuneração, porque para fazer uma boa anestesia, o cara tem que estar bem. Se ele não estiver bem, ele não vai conseguir, por maior que ele seja. A gente tenta, da melhor forma possível, criar uma infraestrutura para que a gente possa oferecer a ele a condição melhor possível, desde equipamento, material, de relacionamento, de protocolos, de todos esses periféricos que envolvem a realização de uma Hoje, assim, é uma dúvida minha, porque eu saí da anestesia, né? Quando eu fui para o ambiente de empreendedorismo, eu entendi que gestão é muito movida a indicador, as discussões não é baseado no que eu acerto, é baseado,
a gente teve esse resultado por causa dessas ações, a métrica que a gente está seguindo é essa, o resultado foi esse, foi abaixo, foi acima, tá legal, não tá? Ajusta muito com base nisso. E eu imagino que os hospitais eles têm uma gestão muito profissional, né? Eles passaram a exigir alguma coisa diferente de vocês, algum indicador, vocês passaram a medir coisas que antes nós como anestesistas não pensavam. Como é que é isso no dia a dia ali? Hoje as métricas de indicadores de qualidade assistencial, né? Os NPS, né, que já estão Já roda presentes. NPS com os pacientes no Exatamente, pós-operatório? né? De desfechos cirúrgicos, né? Do paciente que tem mais dor, menos dor, paciente que tem mais náusea, menos náusea, porque tudo isso O estudo do hospital já mede e te O cobra em corte cima. começa para entrar. para entrar. Então, hoje só entra quem tem 2 anos de formado, Exatamente. quem tem o título. Quem tem o RQE, né? Então, assim, é algo. E tem que passar por um teste de qualidade, um teste E psicológico. isso foi algo que vocês provavelmente teve que discutir com os hospitais ali, né? Até hoje. A gente discute isso quase que rotineiramente dentro do nosso ambiente, porque tem profissionais, por exemplo, que não se adaptam a determinado tipo de contexto para uma especialidade cirúrgica. Por exemplo, o nicho da cirurgia plástica é um nicho muito específico. Muito diferente, é. Né? Eu vim de uma época da cirurgia plástica onde não existia a complexidade hoje que existe dentro do ambiente da cirurgia plástica. A cirurgia plástica hoje é uma especialidade de altíssima complexidade. Então, ao contrário da época em que eu tive a minha formação. E a gente praticamente iniciou um serviço, praticamente não, iniciamos um serviço do zero dentro de um ambiente de cirurgia plástica, onde a gente se viu obrigado a atender essa demanda do cirurgião, do hospital, trazendo eficiência, né? Trazendo sustentabilidade, mas sem perder o foco naquilo que é o mais importante, que é o paciente. Eu tive um choque quando eu passei a trabalhar com cirurgia plástica em 2021. Eu já tinha quase 4 anos de experiência com anestesia. E aí uma das coisas que eu entendi que seria demandado de mim era entrar em contato com o paciente na véspera. Por quê? O cirurgião entendia que um dos maiores medos do paciente era o ato anestésico em si. E ele ter o contato com o anestesista reduzia muito isso. Aí quando a gente começou, a gente entrava em contato com o paciente antes, isso eu não tinha essa prática de fazer, talvez com o paciente ali que eu fazia na robótica, que era algo muito específico. A gente entrava em contato no pós-operatório para saber como é que foi o pós-operatório. Eu fazia minhas anestesias, eu não sabia muito bem o desfecho, eu sabia pelo cirurgião. Não, o paciente ficou bem. Não, lá não, a gente tinha que mandar mensagem para todo mundo, o paciente falou, não, tô com dor, ajustava remédio para dor. Aí a gente começou a mexer na prescrição pós-operatória do cirurgião. Depois veio a fase disso aí que você comentou, Wagner, da própria cirurgia, da própria empresa ali, rodar NPS aí, com os pacientes de pós-operatório. Não, o NPS seu está legal. Eu falei, gente, mudou, né? Eu achei que era só anestesiar, é esperado muitas novas habilidades e atos, né? Por exemplo, hoje dentro do serviço que a gente atua, a responsabilidade de construção da escala de plantonistas que vão atender esses pacientes no pós-operatório vertical são atribuídas a nós, porque até quase que um bom senso que a extensão do ato cirúrgico, que é o pós-operatório ali imediato, essas primeiras 24, 72 horas, de maior risco, haja um envolvimento direto da anestesia. Antes era isso impensável. Isso é isso que você está falando. Então você imagina, se você em 2021, você imagina eu, Juarez, que tivemos uma formação anterior, não que a gente seja que isso eles não exigiram de mim na época. 2 garotos, né? Mas a formação nossa é essencialmente hospitalista. Ou seja, de fazer anestesia ali acabou. Né? Assim, a gente praticamente não interagia com o paciente. Né? A gente conhecia o paciente deitado. Com o paciente deitado. Quando surgiu uma consulta pré-anestésica, como uma realidade que a gente começou a fazer, a gente já começou a mudar isso.
Foi Aí- o primeiro ato Isso. da anestesia perioperatória. Exato. Eu me lembro do primeiro congresso brasileiro de anestesia, que eu ouvi a palavra de medicina perioperatória, eu falei assim, gente, o que é isso? Besteira. Aí eu fui besteira danada quando a gente foi entender. Aí quando eu caí no ambiente da plástica, aí que eu fui entender direitinho o que significa esse envolvimento, O que era esperado, o né? que é o esperado do paciente. Então, essas práticas todas nos obrigaram a nos movimentar para reunir nesse grupo de anestesiologistas, né, que passaria a integrar a nossa equipe, a nossa empresa, as mesmas habilidades. Uns fazem de uma maneira mais natural do que outros, né? Mas isso era algo exigido. Então, por isso que a seleção começa ali, o corte começa ali. E corrige então aí, Juarez. Antigamente a gente até brincava, quem não gosta de conversar com o paciente ou vai fazer radiologia ou vai fazer anestesia. Exatamente. Então tem que mudar essa frase aí, né? Tem que mudar. Não, já foi mudado, né? A exigência é outra, a né? exigência é A outra. expectativa é outra. Né? Tem que falar, tem que conversar, tem que saber. Legal. Então, assim, voltando a isso, eu trago algo que todo mundo está vendo aí, né? O que esperar da medicina para o futuro, né? O que esperar da especialidade. Eu sou sempre penso muito de um lado positivo. Eu sou sabe? muito otimista. Isso, otimista, porque aquele que sabe entender essa necessidade do cliente, e o cliente principal, sem dúvida, é o nosso paciente, mas também é o cirurgião, é o hospital, é a operadora. Até porque se o paciente foi priorizado, ele vai tende a probabilidade de ter um desfecho melhor, seus indicadores com o hospital vão estar melhor, Sim. o NPS vai vir melhor, ele vai elogiar para o cirurgião, então o cirurgião da parte dele vai ficar mais feliz, né? Então o melhor jeito de resolver tudo numa tacada só é priorizando o paciente. Exatamente, priorizando o paciente. Então eu fecho o seguinte, para o futuro, aquele que quiser a especialidade, e seja, isso vai para a vida, para tudo que você faz. Tudo que você faz com gosto na vida parece leve. E agora, tudo aquilo que você faz e não está muito envolvido, você não Se for tem muito pesado, né? não tem uma Se você não entrega. se identifica com essa atitude, E uma coisa que eu Não aprendi fica legal. muito, e aí a gente pode falar da importância da gente se completar, em tudo na vida, a gente está sempre se completando, é na vida pessoal, é na vida profissional, né? É que uns têm a que a outros falta. Então, por exemplo, eu tenho algumas habilidades que o Juarez não tem. E eu tenho algumas que ele não tem. Então, isso tudo é muito importante, porque nessa arte de observar e de ouvir, você aprende muita aprende coisa. muito. E muitas vezes a personalidade humana não nos permite aprender, porque a gente acha que a gente sempre está certo. E muitas vezes, não. Então a habilidade de aprender a ouvir, eu aprendi, por exemplo, com o Juarez, né? Com a habilidade técnica, com números, eu aprendi com meu outro sócio, a capacidade de me expressar, aprendi com o outro, a capacidade de poder amenizar e atenuar alguns conflitos, aprendi Que são com o outro, normais, né? que são normais. Vão Então, ocorrer. assim, todo mundo se completa. Agora, para isso, a gente tem que convergir esse interesse coletivo em torno de um algo comum. E esse algo comum Tem que ser bom para todo mundo. tem que ser bom para todo mundo. Para Então, o hospital, para o anestesista, para o assim, paciente, o para o paciente, cirurgião. exatamente. E se você não fizer isso, se você não tiver essa comunhão, realmente, um rema para um lado, né? O outro rema para o outro, o barco não sai do lugar, ou até pior, vai para trás. Então, para o anestesista não ser enxergado só como um custo, né? E o que é custo vira commodity, igual não saco é. de arroz, Não, é. ele tem que estar disposto a Mudar o jogo. a mudar o jogo. Exatamente. E essa é a frase que eu digo para todo mundo que queira fazer a especialidade. Eu tenho um filho que começou a medicina agora. O Juarez tem um que está terminando, né, Juarez? Você fala por ele. Hoje ele fez a primeira hack. Aí, ó. Então, Ele mandou já uma fez mensagem. a hack. Ele mandou uma mensagem. Então, eu não tenho nem como pensar diferente de ser otimista. Porque Não, senão a gente já fez a faculdade. tirava ele da faculdade. Então, lá atrás, assim, imaginando o Wagner que começou lá atrás, como que eu cambiei a minha forma de pensar de uma forma muito natural frente às oportunidades que foram surgindo, porque são oportunidades, aquela pessoa que sabe se expressar, a gente consegue, inclusive, enxergar isso naquelas pessoas que têm talento para
para E a gente vem ao longo do tempo fomentando isso. capitaneando essas pessoas. Novas A gente lideranças ali novas também, né? A lideranças. gente tem 10, 12 pessoas lá que, sem eles, a gente não São já líderes não ali faria também, né? o que a gente consegue fazer hoje. E na verdade, né, Vinícius, eu vejo a trajetória de muitos colegas, a sua mesmo, e de outros colegas, né, com extrema habilidade dentro da profissão. Você é um anestesista brilhante, sempre foi. Era bom, não é Passou, falsa modéstia, não. assim, sem Brilhante. falsa modéstia. Eu tive a oportunidade de interagir e de repente ver, A gente era da quinta-feira juntos. a gente vê a mudança de trajetória de vida, de objetivo de vida, de uma forma muito natural. Hoje, o profissional ele é plural, né? Ou seja, você não tem que abraçar uma única profissão. É claro, você não pode ficar dando tiro para todo lado, porque senão falta você de foco também não dá resultado. Exatamente. Mas quando você decide, eu tenho certeza que quando você decidiu botar o pé nessa canoa do lado de cá, de mexer com essa parte da gestão financeira, né, de fazer esse trabalho, foi uma decisão difícil para você. Nossa né? Senhora. Dolorida, porque é aquilo que você abraçou. Né? Eu também sempre me simpatizei muito por essa área, mas eu entendi que a minha verdadeira vocação na vida era essa que eu tinha, de fazer, ser anestesista, de poder cuidar. Eu sempre tive esse desejo de cuidar dentro de mim. Isso me catapultou para a anestesia muito rápido. O que anestesista faz? É cuidar. É um cuidado contínuo com tudo. Né? Todos estão à minha volta, né? E ao longo disso eu fui me munindo de algumas outras ferramentas que me permitissem. Então você vê hoje o volume de dados que a gente é obrigado a ter que interpretar no dia a dia é gigantesco. E aí vem... São quantas anestesias por dia do grupo aí? Vocês já fizeram essa conta? Ué, tem escala de dia aí 60, 90, 60. já chega em alta temporada. Tem mês que bate então quase 2.000 cirurgias. Então assim, 2.000? Se for somar tudo, Muito mais. Porque se você for somar tudo, né? Porque Muito mais. a gente está em muitos lugares, felizmente, e tudo um trabalho assim que nos respaldou pelo conceito. Quando você tem um conceito bom na vida, por exemplo, de serem pessoas sérias, envolvidas, engajadas e que vestem realmente a camisa, E que de verdade isso no início nos defende. foi muito importante. Foi muito importante. Foi o que a gente sempre foi individualmente em cada lugar. sim, E isso segurou a gente muita 5 anos, 6 problema anos. aí, né? Sim. Agora, em algum momento que eu não sei dizer, a gente virou. Porque hoje não é o Wagner. Não. Hoje não é o Juarez. Hoje não é o Beberna. Hoje é a Neshker. Acho que é. Na verdade, no início, aquilo que eu falei, muito dessas decisões tinha a ver com algumas opiniões pessoais nossas. Hoje não. Hoje a opinião ela Colegiada. é colegiada, baseada em quê? Em processo, é baseado em indicadores, é baseado em uma série de outras ferramentas que nos obrigam a caminhar. Isso pode ser bom para mim nesse momento, para o Juarez, mas não é bom para o grupo. Então, se eu tomar essa decisão aqui agora, eu vou estar prejudicando o grupo. Tá? Então, A prioridade é sempre o grupo de anestesistas. Essa parte da governança, ela veio evoluindo muito. Necessário. E novos talentos vindo. Nós acabamos de falar de um colega aqui agora, né, que era o colega que nós estávamos conversando, que está se preparando, como outros. Muitos se desligaram do nosso grupo, mas continuam próximos a gente. Sim. Né? Você é um bom exemplo disso e que sempre terá espaço quando houver a necessidade. Porque eu estou criando esse grupo, não é para mim, não. Esse trabalho, esse filho profissional, é para deixar como legado, pensando também no meu filho, pensando também naqueles que têm afinidade com esse tipo de pensamento. Que estão conosco. Que se identifica com essa cultura aí de... Então hoje nós temos um gerente geral que toma conta de todas as nossas escalas. Em cada unidade que a gente tem um profissional dedicado, a gente tem um gerente financeiro e administrativo, temos as nossas funcionários que trabalham em cada um desses hospitais, além do corpo das técnico. lideranças internas de além cada do corpo hospital. técnico que nos auxilia e que sem eles não seria. Por exemplo, hoje nós temos contratados um técnico de eletrônica que é responsável pela manutenção dos nossos equipamentos. Então hoje o anestesista chega lá no ambiente, olha para você ver o nível. Olha, quando que eu imaginei isso? O aparelho já está testado para ele.
ele vai só validar. Ele vai falar assim, não, estou de acordo ou não estou de acordo. Então isso dá uma tranquilidade muito grande para a gente. Primeiro saber que, né, existe ali um envolvimento financeiro grande que todos nós fizemos, mas que eu vou oferecer para aquele profissional que está ali a melhor condição de trabalho possível. Para que ele também ofereça a melhor possível para o Exatamente. paciente. Então isso é algo, Vinícius, que, né, e o Juarez corrobora com isso, assim, essa parte que está por detrás, a gente teve até muito esforço para poder mostrar que isso tem que ser reconhecido. Porque muitas vezes o colega que está na gestão, ele é mal visto. Ah, ele está ali só para ganhar um a mais, Sem não trabalhar. não quer trabalhar. Hoje, eu e ele, e grande parte dos nossos colegas que estão na gestão, eles trabalham como anestesiologistas, eles estão dentro da assistência. Eu estou dentro da assistência todos os dias da minha semana, o Juarez igual. Então, assim, a gente dá a cara, inclusive para receber as críticas, os elogios, saber o que precisa mudar, porque se a empresa não é construída dessa forma, com um certo distanciamento, você, na verdade, está ali só com uma pessoa para poder usufruir de alguma vantagem. A gente vive Isso não a funciona, empresa né? A gente vive a empresa. todos os dias. E essa questão ela é complexa, né? Eu sempre falo isso aqui com as lideranças internas nossas. Você ser gestor significa ser sempre o último a beber água. Isso. Às vezes nem vai ter água para você beber. beleza. Você que vai ficar com os pepinos. Uma outra dificuldade é você vai ter que tomar decisões que vão impactar muita gente, seja para desligar algum colega, seja para mudar a forma de trabalho que você sabe que vai ter gente que não vai gostar, que vai ser ruim, seja um modelo de escala que talvez para uns não vai ser bom, você vai impactar muita gente e você vai ter que conviver com essa sua decisão. Às vezes a gente toma a decisão sem ter certeza se o resultado vai ser aquele, mas é isso, você tem que decidir, porque não decidir também é decidir. É decidir. E, acima de tudo, independente do pepino que você está passando, da pressão que você está sofrendo, do hospital, do cirurgião, do quem for, você tem que estar de cara boa para todo mundo, porque senão, se você tá mal, todo mundo fala, o trem aqui tá feio, então vai dar é um desafio longo, grande. Noites e noites sem dormir. Eu me lembro de histórias na época nossa, do início, na nossa trajetória, né, meu pai? Esse aqui mandando mensagem 3 horas da manhã, assim, nós sem dormir. Preocupado com uma coisa. Né? Assim, mas uma coisa assim que me deixa muito, muito feliz de que ao longo dessa trajetória do início da Neshcare, a gente nunca efetivamente desligou nenhuma pessoa. Todas as pessoas que nos foram indicadas, inclusive pelo hospital, de uma certa maneira a gente conseguiu contornar e trazer essa pessoa de volta. E isso eu aprendi muito com o exemplo. Né? O Juarez, por exemplo, sempre teve um tom muito conciliador para poder agregar as pessoas no entorno dele, que eu aprendi. Essa é uma habilidade que eu sabia conversar, adquirir, para poder entender o que está dando problema ali. Claro que em algumas situações elas são irreversíveis. Né? Mas assim, na nossa trajetória, foram muito poucas as vezes que a gente teve que tomar alguma atitude drástica nesse e irreversível. Por quê? Todo mundo tem seu dia ruim, né? Todo mundo tem seu momento ruim, mas a gente conseguiu passar por esse período e aí, aquilo que eu estava falando, a gente ganhou credibilidade, a gente ganhou respaldo. Por quê? Quando o gestor me liga, eu estava vindo para cá, um gestor me ligou. Eu não deixo de atender, eu falo assim, eu vou tentar resolver seu problema, pode não ser exatamente no tempo que você precisa, mas eu vou tentar. E esse esforço, a pessoa vendo que você está tentando ajudar, cria vínculo. Cria harmonia. Né? Cria harmonia. Confiança. E confiança, exatamente. E essa confiança que não é só com o gestor, principalmente com o paciente. Porque o paciente sabe que você está ali para poder ao lado dele o tempo inteiro. O cirurgião, tá certo? O cirurgião também é cobrado, né? Como você disse, como o gestor é cobrado. Agora, e o paciente? Quem está ali do lado dele? Quem que ele pode confiar nesse momento? No momento, uma fragilidade dele. Então, assim, é uma trajetória muito bonita e por isso que eu acho que para quem gosta disso, quem está envolvido, quer se envolver com isso,
Você tem N oportunidades. N, porque a interação humana, ela jamais, todo mundo pergunta, a tecnologia vai substituir a interação humana? Jamais. Isso é impossível. Eu fiz uma viagem agora com a minha família, eu fui para um outro país onde eu não dominava a língua. O meu maior sofrimento dentro do táxi, quando a gente estava andando lá, era não saber interagir com o motorista. Você queria perguntar Eu para queria ele, perguntar, eu bater queria saber, papo, eu queria bater papo, mas eu tive que ficar calado. Aquilo, né? E eu ficar lá com meu filho, ó, vamos interagir, tal, tal. Então, assim, interação humana é algo que tem... a gente foi criado, seres humanos, para interagir. E a anestesia era sempre lá atrás uma especialidade onde o cara não queria interagir, ele ia para a anestesia, como você mesmo disse. E, na verdade, não é isso. Isso agora não é o melhor caminho. Não tem mais mas... espaço para isso. É. Né? E quando a gente criou o nome, enfim, aí a Nestcare, aí embaixo, ao seu lado o tempo todo. Aí no início eu olhava e falava assim, não podemos sair do lado do paciente. Cara, não tem nada a ver. É muito maior que isso. Muito maior que isso. Não basta não sair do lado. Do lado do hospital. Exatamente. Você tem que estar do lado do cirurgião. Você tem Muito bem falado. Você tem que estar envolvido no todo. No contexto no todo. todo. Em tudo. Porque se você não tem esse envolvimento, alguém vai ter. E você vai perder o seu espaço. Então, assim, mas uma coisa é verdade, a gente nunca deu um passo sem antes ter a convicção primeiro daquilo que a gente estava fazendo. Sempre do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista contábil, nunca fizemos nada que pudesse colocar em risco a saúde financeira e a saúde profissional, não só nossa, como do outro. Dormir com um problema de gestão é uma coisa, agora dormir com um problema financeiro... Você lembra uma reunião que a gente teve lá atrás, que foi uma das apresentações mais brilhantes que eu já vi um colega fazendo? A gente era 10 pessoas na sala como essa. Brilhante. O cara apresentou uma Ferrari. Uma Ferrari. Quando o outro lado levantou, com 2 palavras dele, eu entendi que ele queria um Fusca. Eu lembro dessa expressão. Velho. Ele queria um Fusca velho. Aí não tem como, Como é que né? você casa? Cara, eu vou te falar, a Casou. gente deu a volta e a gente Continuou no jogo. continuou no jogo. Exatamente. Eu pensei que depois daquilo eles iam, tchau. Era muito mais, sabe? Era o que foi apresentado, a solução era muito melhor do que eles queriam. Não queria nada. Eles queriam um dedinho daquela história. Para hoje, no mercado extremamente competitivo como a gente está vivendo, isso pode ser um diferencial, mas e aí isso é outra coisa, você tem que ter a capacidade de auscultar o seu cliente para saber o que ele está querendo. Lá no fundo. Lá no fundo. Que não é o que está falando. Qual que é a dor dele? Então, por exemplo, a dor do cirurgião plástico, que é a que a gente trouxe aqui, é exatamente oferecer ao paciente, porque o convencimento ali tem que ser, o paciente é uma cirurgia estética, é algo que teoricamente é visto por muitos como sendo desnecessário, mas que para muitos muda a vida, uma decisão, né? Que muda a vida. Eu tenho uma filha que passou por um procedimento estético agora, mudou a vida dela, né? Então isso a gente tem que entender. E o anestesista não era muito sensível a isso. Não. Ele meio que ignorava essa parte. E quando ele passou a ter que conviver com essa realidade de entender a dor do outro, de fazer com que a dor do outro seja algo dele também, na medida que lhe cabe, isso é transformador. A gente passa opa, peraí, eu tenho que realmente fazer parte desse jogo também. Hoje, então, aquela realidade da anestesia como uma reserva de mercado, meu clubinho, ninguém mexe aqui, isso está mudando para uma realidade de cada vez mais cobrança, né? Do hospital, as operadoras, muitos hospitais operadores são listadas na bolsa, Isso. Tem indicador, ação mexendo. Você que faz isso que a gente faz todo dia, você não pode ter um dia de sossego. Não, mas você tem que ficar Porque tranquilo com isso. Amanhã a coisa muda. Às vezes muda e tem que ter essa maturidade. Mudou porque às vezes a operadora que você trabalha para ela soltou um release ruim, a ação caiu 10%,
Às vezes o executivo daquela operadora vai perder um bônus ferrado Isso. e ele quer resolver o problema Isso aí. dele. Isso E aí. aí, você tem que entender como é que você resolve o problema dele. Às vezes a Exatamente. coisa é muito mais complexa. Às vezes no outro dia você já vai receber a pressão de algo que você nem imaginava antes, né? Sim. E por mais que você construa uma relação amistosa, né, é, com o seu contratante, você nunca esqueça que ele é seu contratante. Tudo pode mudar da noite para o dia. Então, assim, literalmente, aquilo que o jovem não tem nenhum dia que a gente não deixe de pensar. E às vezes são mensagens, situações bem pequenininhas. E eu e o Juarez tem uma forma muito tranquila de atuar, porque quando a gente percebe algo, ele sempre manda para mim como se fosse uma, ó, só para você ler. Entendeu? A mensagem, quer dizer, a gente vê na rede social uma mensagem que solta, um post de um colega. Então, às vezes, para a gente entender aonde que a coisa pode Tá indo, né? tá indo. Até entrando numa polêmica, como é que vocês. Recentemente teve aquela resolução do CFO, né? Que eles Sim, autorizavam, né? Fazer O sedação. dentista. Como é que isso. vocês receberam isso? O que vocês, Ó, que vocês veem isso como uma tendência? O que o anestesista, como é que ele se posiciona aí dentro acho desse que contexto? isso não tem jeito, não tem jeito de frear. Isso não vai ter Vai jeito. ter, né? Vai ter, vai Não adianta acontecer. negar, né? Quando eu fiz a minha especialização em acupuntura, eu já tinha uma plena noção de que a acupuntura era uma especialidade que não era médica, não é reconhecida, né? Hoje já tem um reconhecimento, mas ela não é uma área específica. E que, de alguma forma, eu precisava de, se eu quisesse seguir essa carreira, eu precisaria de encaixar meu lugar no espaço. Eu optei por continuar na anestesia, queria a especialização da acupuntura apenas como uma forma de eu levar ao paciente mais um recurso, Algo extra algo ali. extra. Então eu vejo essas situações, como a odontologia, na sedação, assim como vejo no futuro bem muito próximo a questão da enfermeira, Igual tem em outros anestesiologista, países, igual né? tem em outros países, tem espaço para todo mundo. Eu acho que o trabalho bem feito, ele tem te espaço. respalda. Então, quando você se adapta a isso de uma maneira muito, muito fácil, sem criar grande dificuldade, tudo dentro da normatização, é a melhor forma. Porque senão você vai sofrer. Você fica parado, é igual aquele médico lá atrás que formou, nunca mais quis se atualizar. Quando ele vai num congresso, a gente às vezes num congresso não vou colocar de um ano para o outro, que muda às vezes pouca coisa, mas a cada 2 anos, você se assusta. Poxa, tem muita novidade. Tudo isso. Né? Tudo isso. Então, assim, eu não vejo isso como problema. Eu acho isso, na verdade, só nos impulsiona a querer buscar, porque é no sofrimento, é na dor, é na dificuldade que você se reconstrói. Você ganha casca, você fica mais encorajado. Porque quando você assume aquela zona de conforto, é aquilo que nós estamos falando. A gente está sempre buscando sair da zona de conforto. Porque quando você assume a zona de conforto, é aí onde vem o problema. Não só na profissão, por exemplo, na anestesia. Quando você fala assim, eu sou bom, é nessa hora que vem, às vezes, alguma adversidade que vai te provar, que vai te mostrar que você nem sempre é tão bom quanto Vai precisa. te voltar para a humildade, Vai né? te voltar para a humildade. E dentro da anestesiologia, como eu estou falando, é a especialidade em construção coletiva. Se você não pode dividir uma dificuldade, poder chamar o colega do lado para poder te ajudar num problema, e aí é que eu falo que o anestesiologista que escolhe estar sozinho, ele escolhe estar desse lado. E isso eu acho que não é legal. Eu prefiro às vezes ter dividir do que eu ter o bolo sozinho para mim, porque o dividir junto com muita coisa. Vem junto com muita coisa, com muita responsabilidade, com muita cobrança e inclusive cobrança quando o desfecho não é tão legal assim. Essa é a mais dura, né? Todo mundo já passou por isso. Opa, quem não passou? Faz parte, né? Faz parte. Talvez sim. você está num grupo, você tem um... Não é se, é quando, né? É quando. E a gente sabe que o quando, uma hora vai surgir. E quando você tem a humildade de saber que você pode contar com um colega do lado, né? Imagina bem. E isso, com a Neshcare, a gente, vamos dizer assim, a gente ampliou ainda mais. Ainda mais dentro do ambiente da cirurgia plástica, onde o anestesiologista, né, a equipe da Neshcare, quando assumiu
a especialidade de cirurgia plástica, abraçou a especialidade de cirurgia plástica em todos os ambientes que ela está, ela quebrou isso, porque as equipes de anestesiologia para plástica, de um modo Bem geral, elas são fechada. bem fechadas, muito isoladas, cada um atuando de uma maneira isolada, meio ali próximo por interesses muitas vezes mais, né, de estruturação Comerciais, jurídica, Mais por comercial, interesse. mais por interesse do que propriamente uma equipe. E nós quebramos esse paradigma. Então hoje nos hospitais onde a gente atua, se o cara tiver uma complicação, vai o Wagner lá para dentro, vai o Juarez, vai os nossos outros sócios e pronto. Então isso Legal. é muito interessante. E para quem está ali na especialidade, está começando, terminando a residência, ou formou agora, que mensagem que você dá, assim, o que esperar aí dos próximos anos aí? O que você falaria para o filho do Juarez que está começando a fazer hack aí, de onde que tem que focar a energia, focar a atenção para ter um resultado legal ali, né? Bom, eu vou falar para o filho Juarez, venha trabalhar com a Nestlé. Porque Boa. hoje o mercado está carente de pessoas que realmente querem esse envolvimento, querem vestir essa camisa. Porque falar que faz parte do grupo é muito legal, mas assim, querer mesmo, né, fazer parte é completamente diferente. Estar Né? lá e fazer É a parte mesma são coisa coisas assim, eu diferentes. torço para um determinado time, mas eu me envolvo, como é que é assim, mais pro hobby? Não, anestesia não pode ser um hobby, anestesia é uma profissão. Então assim, eu diria para o filho Juarez e qualquer outro, venha trabalhar conosco. Né? E vocês enxergam essa tendência de aumentar o tamanho dos grupos, centralizar mais hospitais, planos de saúde? O que vocês têm visto de movimento Deixa o assim? Juarez falar. Assim, cada vez mais vão existir grupos maiores e um menor número de grupos. Quem souber aproveitar isso, quem souber agregar pessoas, vai sair na frente. Até identificar ali onde que para ele faz mais Grupos, sentido. pequenos hospitais, isso, a tendência é que ao longo do tempo isso Vai se consolidando. deixe de existir. Aqui em Belo Horizonte mesmo a gente teve muito caso de falência, recuperação, Você fechar. imagina bem, pensa aí nos últimos anos, quantos hospitais que eram tradicionais, com estruturas solidificadas, o gestor resolveu, o hospital foi vendido, o novo dono queria isso, queria aquilo, e ele fez acontecer, tá certo? Se você consegue fazer a leitura do que eles estão querendo, você pode ter uma oportunidade. E ao contrário do que possa parecer, nós sempre tivemos a cabeça muito aberta para compor com tudo, para compor de todas as maneiras, né? Somando. Num determinado espaço hospitalar pode coexistir pessoas que não façam parte? Claro, tá certo? Não há problema de nenhum dividir. Você não pode querer dividir algo que não é seu. Primeiro porque nós não somos donos praticamente dos serviços, né? A gente, na verdade, somos contratados. E como contratado, a gente tem que entender que o dono tem algum interesse, sempre vai ter. E esse interesse dele vai prevalecer sobre o meu. É claro que ele vai, na medida do possível, reconhecer aquilo que é bom para ele. Porque ele ter uma equipe própria, e a anestesia tem que ter uma equipe, porque no momento de um problema, é a equipe que vai dar o suporte para ele, faz toda a diferença. Então, a gente entendeu isso muito lá atrás, e a gente está sempre aberto a composições, a interações com outros grupos. Parece que o que a gente está vivendo aqui foi o que São Paulo viveu há alguns anos para trás. A gente tem cliente aqui que o grupo é mais de 200, assim, anestesistas. E aí no mesmo hospital tem grupos grandes, diferentes. Isso. E às vezes ainda tem o cirurgião com anestesista individual. É isso que eu quero dizer. E tá convivendo. Já acostumaram, inclusive. Sempre assim. Isso aqui antigamente era inimaginável, né? Agora já já tá- acontecer em algum momento. Sim. Mas assim, os grandes hospitais, os maiores, os gerais, ainda não tem isso. Não tem. Mas eu entendo que isso é uma evolução tempo, natural ali. Não dá pra gente brigar contra essa força, né? É adaptar. E não é porque você é da equipe daquela casa, daquele hospital, que você acha que você está com a vida garantida e feito. E aqui na Medify a gente trabalha com planejamento financeiro, com investimentos.
O anestesista aí, a gente é uma base alta de cliente nosso. Pelo menos os que a gente tem aqui, eles estão muito bem, viu? Eles aportam bem, aportam um bom percentual da renda. É isso que vocês vê dentro da realidade. Essa é uma característica também que eu acho que é extremamente importante. Aliás, a nossa especialidade tem essa fama, né? É, Se ela é verdadeira ou não, não sei. Mas a Medify veio exatamente para cobrir esse espaço. Eu acho super válido a experiência, porque vocês criaram uma forma profissional de trazer para o anestesiologista e também para outros profissionais médicos e de outras áreas a importância de você ter uma responsabilidade e um planejamento financeiro adequado. E, por exemplo, o profissional que está envolvido nisso e que quer ter esse tipo de desfecho, tem a Medify realmente como essa porta de entrada para esse mercado, porque no início tudo parece muito fácil, mas com o tempo, se não houver essa responsabilidade com essa parte, não adianta, né? é muito fácil o cara se destruir. É o planejamento. É o planejamento. Tá? Então, assim, eu vejo com muito bons aí, fico feliz que surjam pessoas como você, o Thiago, mais inteligentes que a gente, para poder criar que isso é uma solução. Percebe? Porque eu acho que isso tinha que ter lá na formação do médico, lá atrás. Devia ser uma cadeira, uma especialidade dentro da faculdade de medicina. Né? O Davi, o Bernardo, meu filho, deveriam ter isso dentro da faculdade, porque o médico, ele é uma profissão ainda, apesar da gente ver aí a super lotação que está sendo feita, né? Um mercado que está ficando saturado, mas assim, um mercado saturado, muitos vão perceber que na hora que estão ali na atuação prática, a medicina é muito diferente do que venderam para eles. Sim, é muito diferente. Muito diferente. Mas aquele que souber trilhar e for bom de serviço e que souber se planejar do ponto de vista profissional, financeiro e pessoal, ele tem espaço. Começando associando com a Nestcare. A primeira coisa seria isso. E falando de Nestcare, vocês têm algum sonho assim, de expansão? Onde é que vocês se veem daqui a 5 anos? Essa é uma boa pergunta. Vocês já pensaram em outras cidades? Se eu pudesse, eu queria dominar o mundo. Se achar espaço, né, Ju? Hoje, aqui no Brasil tem grupos que passam mais de... Não existe mais um lugar, não existe mais uma cidade. Né? Na verdade, existe. Tem grupos que são mais de uma cidade? Estado, acho que nunca ouvi falar. Tem, Mater Dei. É verdade. O grupo Mater Dei já está. O Mater Dei foi o primeiro case. Foi o primeiro grupo. E eles foram impulsionados pelo hospital. Pelo próprio hospital. Provavelmente se adaptaram ao que eles queriam ali, entendeu essa importância e cresceu junto. Nós já recebemos até esse convite, né, para transcender os limites, mas a gente entende que nós temos que ser forte aqui na nossa base. Firmar bem a base para depois pensar. A base, porque a nossa empresa é muito jovem ainda. Nós temos 2018, né? 18, 19. Mas a gente está pensando e vai fazer isso numa coisa menor. Isso. Né? Isso. Logo está expandindo para. Então, tem novidades chegando aí, até para quem for de outra cidade. Tem um plano de expansão para um outro estado e a gente tem interesse em conhecer a proposta para ver se ela faz sentido para a Nestcare e a gente dá essa oportunidade. Tá legal. Isso é interessante. Então, se você é médico, anestesista principalmente, gostou dessa conversa, se identificou, viu que aqui a gente discutiu muita coisa de carreira, de futuro, quer entender como que um grupo poderia te ajudar? Conta aí pra gente, Wagner Juarez, como é que ele faz para se associar, como é que ele entra em contato aí com vocês aí? Olha, a gente está nos hospitais em Belo Horizonte, Veracruz, Semper, Maternidade Otaviano, Hospital São Rafael, Premier, mais em algumas clínicas. E temos o Instagram, que lá tem o contato, tem um pode contato fazer. Nosso, para poder a pessoa que tiver interesse em conhecer a nossa forma de trabalho, de poder, né, mandar uma mensagem, a gente entra em contato. Hoje nós temos o nosso gerente administrativo que faz esse primeiro contato, e a gente faz uma entrevista
bate um Um papo. processo seletivo, E um entender processo se tem seletivo. match ali. Alguns dos hospitais onde estamos têm um critério seletivo mais rigoroso, como o Juarez trouxe, com pelo menos 2 anos de especialização já concluídas, tá? Mas outros hospitais, eles têm um pouco mais de flexibilidade e aquele que tiver interesse pode fazer contato através desses meios sociais. Tem acontecido um movimento que eu não sei se é do mercado inteiro, mas a gente tem recebido anestesista de outros estados. Sim. A gente tem recebido anestesista de São Paulo. Que terminou a residência lá. Não, estavam lá trabalhando. Fizeram a residência lá ou não, estavam no mercado de trabalho lá e por algum motivo eles estão voltando para Belo Horizonte. Então a gente está vendo que, além do anestesista que é formado anualmente aqui, Belo Horizonte, a gente tem recebido anestesistas já formados. Era uma coisa que não existia antes. É impensável. Era o contrário, né? Teve uma época, a gente teve alguns clientes que eram daqui, não tinham vínculo com... Foi São Paulo. Foram aí, pelo menos uns 10. Foram para São Paulo. Alguns até voltaram. Sim. Porque lida com uma realidade muito diferente. Muito diferente. Às vezes paga mais, mas nem é tanto a mais assim, porque eu sei os valores, né? Exatamente. E às vezes o custo de vida é alto, às vezes os deslocamentos são longes, lugares perigosos. É uma coisa que é inimaginável para a gente aqui, mas assim, eu acho que 100% dos clientes nossos, médicos de São Paulo, tem carro blindado. Quem que você conhece aqui que tem carro blindado? Não, eu conheço um ou dois. Mas lá é uma realidade. Sim. E talvez isso afaste o profissional. Traga ele de volta. Vou lá para os mineiros ali. É isso aí que nós estávamos conversando bem lá no início, aqui nas preliminares, né? A pessoa tem que saber o que ela quer para a vida dela, né? Muitas vezes o dinheiro, quando eu comecei a minha atividade profissional, eu tive uma oportunidade de trabalhar num grande hospital, mas eu ia ter que abrir mão de muita coisa, de convívio familiar, de poder ter uma tranquilidade, porque a saúde mental hoje, ela é um ponto para mim hoje mais importante. Primordial, né? Primordial, inclusive para o gestor. Porque se a gente não tem saúde mental, e agora eu falo isso com muita tranquilidade, recente, eu fiz a viagem, e num dos áudios, uma das ligações que eu fiz para ele, para saber como é que estava, eu agradeci a ele a oportunidade de estar lá com a minha família, tranquilo, sabendo que a casa aqui estava bem cuidada. 6 anos que a gente, né, viajava, mas com o pé lá ou cá, né, no telefone. Dessa vez, realmente, foram muito poucas intervenções que foram necessárias, porque aquilo que o Juarez falou, sai do contexto do Wagner, sai do contexto do Juarez, vira contexto da Nestcare. E a empresa, estando com os processos, com a sua governança bem definida, não tem que ter problema. E até fazendo um gancho do que você tinha comentado antes, a nossa formação, seja na faculdade ou na residência, a gente não aprende empreender, a gente não aprende se vender, a gente não aprende comunicar, a gente não aprende nada de gestão, a gente não aprende a ter empatia com o outro, de entender o que o outro quer para ligar com o meu interesse. Finanças, uma dificuldade enorme. E até uma barreira, você é mal visto, você é muito financista. O que é isso? Você só pensa em dinheiro? Isso até pouco tempo era pesada, né? Eu imagino assim, quanta crítica você já deve ter ouvido de pessoas que vocês são dinheiristas. Nossa, vocês só querem saber do dinheiro, entendeu? E assim, e de outras pessoas que fizeram um caminho parecido com o que você fez, hoje nós podemos ter aí o colega que idealizou lá o aplicativo, né, da Nash Copilot, que foi um sócio aqui e que de repente entendeu... Ele ainda é sócio, ele está na operação. Que está na operação, mas que entendeu que ele precisava de fazer o caminho de volta, que era daquilo que fazia sentido para a vida dele. Olha que legal isso. Assim, então eu acho que o mundo, ele é plural, tem espaço aqui. E está tudo bem. E está tudo bem. Tudo bem. Entendeu? O que a gente tem que ter é a humildade de receber a ajuda de quem sabe. Exatamente. Se você não quer lidar com hospital, cirurgião, aqueles detalhes mínimos das negociações, você vai ter que entrar para um grupo, não tem outro caminho. E assim, o que eu tenho conhecimento técnico aqui em Belo Horizonte,
de um grupo de anestesiologistas, assim, cada um, não estou fazendo uma crítica, mas assim, que me chama a atenção em que nesse grupo existem vários colegas que não estão ligados teoricamente a nenhum grupo e que se colocam lá para uma oportunidade de trabalho pontual, ele vai lá e faz sem saber o lugar, sem ter vínculo nenhum. Né? Se não me engano, são mais de quantas pessoas do grupo? 500, 600. Mais 500, 600 pessoas que fazem parte do grupo. Então a pessoa vai lá, pô, estou Como se fosse precisando de uma um oportunidade Uber, de né? trabalho num dia tal, em tal lugar. Assim, isso para mim hoje Impensável, né? é impensável. Se eu tiver uma necessidade, eu também me ofereceria. Mas eu acho que Não isso precisa, não é o melhor Melhor caminho. caminho. Não é o melhor caminho. Você não cria vínculo, você não cria, você está indo lá simplesmente, teoricamente, pelo Isso é um dinheiro. retrocesso. É um retrocesso. É tudo aquilo que a gente contrário que a conseguiu gente... em 10 anos, Isso, os caras estão votando. exatamente. Legal demais. Tá? Juarez, muito obrigado pela presença. É uma Obrigado a honra vocês. ter tido vocês aqui. Wagner também. Foi conversa muito boa, principalmente para quem está perdido no seu papel como anestesista aí e das novas exigências, né? Eu acho que a tendência é essa mesmo, de cada vez subir mais essa régua, esse sarrafo, porque a competição do setor de saúde ela é enorme. Eu lido com isso, eu olho os balanços, né? As margens são apertadas, pressão de custo de material hospitalar, de fornecedor, muito material importado, empresa, às vezes tem relação com guerra lá. Então, ou seja, a tendência é que o centro de custo, às vezes, vai para pressionar pessoas, né? E o anestesista, para ele não ser enxergado como um custo, ele tem que gerar valor. Ele tem que gerar um valor muito maior do que o que ele custa ali para o plano e para quem for. E a melhor maneira é exatamente essa que vocês trouxeram, a medicina perioperatória integral, bem feita, robusta. Não adianta você fazer se você também não souber mostrar que você está fazendo. Então, para isso, precisa de alguém ali no grupo bom, de indicador, uma outra pessoa boa ali de conversar, de ter uma conversa empática, porque às vezes quem é muito bom de número não é bom de conversar. A gente sabe bem disso. Toda empresa é assim, gente. A medicina não ia ser diferente. Então, parabéns mesmo aí pela trajetória. Espero que quem está ouvindo aí tenha conseguido absorver muita coisa aí. O agradecimento é todo nosso. Estamos à disposição para outras oportunidades, trazer outros assuntos, né, que a gente possa dividir isso aqui nesse momento. Pode chamar que vem com prazer. Exatamente. Muito bom. Então, se você é médico, gostou dessa conversa e entendeu que além disso ainda precisa de um olhar crítico nas suas finanças, o que você precisa fazer para ter uma vida financeira mais tranquila, para que você consiga exercer sua profissão de uma maneira mais eficiente, entre em contato com a Medify, vai ter o QR Code aqui na tela, em algum lugar aqui em cima. Vou deixar o link também nos comentários. Assim que você clicar nesse link, um consultor da nossa equipe vai entrar em contato com você. Você vai ter uma conversa de 1 hora de duração em que a gente vai conseguir entender o que a gente pode fazer para otimizar ainda mais sua vida e que você consiga trabalhar com qualidade ali dentro da anestesia.